Vamos abrir neste momento as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 16. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da história de um homem muito conhecido de todos nós, o último juiz mencionado no livro de Juízes, capítulo 16, nós vamos ler do verso 27 até o verso de número 30. Juízes 16, do 27 ao 30. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que for achando, você se coloca de pé, eu já vou sabendo que você está engatilhado aí para a leitura. Juízes 16, do 27 ao 30. Glória a Deus. Podemos ler então, irmãos? Amém. A palavra diz assim: ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Amém? Vamos fechar os olhos. A irmã Elane já orou, abençoando este momento. Quero fazer mais uma oração. E nesta oração eu quero incluir também os nossos irmãos que não estão aqui, seja por qual motivo for, porque vem à noite ou porque não podem sair de casa, mas nós vamos orar neste momento e incluí-los em nome de Jesus. Ó Deus, nós te glorificamos pela tua palavra lida. Nós sabemos que ela é a palavra do Senhor e por si só já é suficiente para nós, mas aprove ao Senhor nesta manhã nos dar a oportunidade de falarmos a respeito dela, de compartilharmos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos pela vida de cada irmão aqui presente, por cada coração disposto, e confirmando a oração da tua filha que já foi feita aqui, ó Deus, nós abençoamos este momento, ó Pai, para que alcance os nossos corações, tanto dos ouvintes aqui presentes, quanto daqueles que assistirão depois, que a mão santa e poderosa do Senhor esteja estendida para fortalecer, ó Pai, a nossa alma, a fim de que sejamos capazes de receber a Tua palavra como alimento e dela, ó Deus, tirarmos forças para vencermos os dias difíceis, as tribulações e tempestades desta vida. Abençoe também os nossos irmãos que não estão aqui, por qualquer motivo que seja. Que o Senhor estenda as mãos sobre os lares nesta hora, abençoando as famílias, curando os enfermos, ó Deus, levantando aquele que se sente caído, fortalecendo o fraco, meu Pai, enxugando as lágrimas daquele que está chorando por qualquer tristeza ou por perda. Que o Senhor, ó Deus, abrace a cada um de nós nesta hora, sejam os presentes ou os ausentes, mas que o Senhor, ó Deus, esteja nos unindo no Espírito, para que nós continuemos firmes como igreja viva da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Amém. Irmãos, hoje, na nossa meditação da palavra do Senhor, nós temos por tema o que leva Deus a usar pessoas como nós, pessoas falhas como nós.
Vamos repetir assim: o que leva a Deus a usar pessoas falhas como nós. Diga mais uma vez. O que leva a Deus a usar pessoas falhas como nós. Muito bem. Irmãos, lendo a história do livro de Juízes, a gente se depara com um momento importante da história do povo de Deus, da história de Israel. Eu sei que os irmãos já leram esse livro, já estudaram também a respeito, já ouviram mensagens a esse respeito. E quando a gente vai fazendo a leitura sobre cada juiz que aparece neste livro, que Deus levanta para livrar o povo de Israel do jugo do adversário, do inimigo, nós vamos percebendo alguns detalhes que não podem passar despercebidos de nós aqui nesta manhã. E quais detalhes são esses? Um deles é que todos os juízes que passaram pela Bíblia, ou pelo menos pelo livro de Juízes, que é o do nosso interesse nesse momento, tiveram algum tipo de falha, e falhas que marcaram o seu ministério, ou marcaram até mesmo a sua vida ou a sua história. Isso nós não podemos deixar de perceber. Outra coisa que nós percebemos também durante a leitura do livro é que, à medida que os juízes são relatados, que nós também sabemos que os relatos não são em sequência, né? Porque muitos juízes, eles julgaram o povo de Israel em locais diferentes, então alguns possivelmente era até concomitante com outros, mas nós vamos percebendo que à medida que o livro de Juízes vai se desenrolando, cada um dos juízes vai cometendo erros piores do que os outros, até que nós chegamos no último deles, o último nome de um juiz relatado no livro de Juízes. Nós sabemos que o último que julgou a Israel foi Samuel, mas ele não encontra este relato aqui no livro de Juízes, mas o último relatado no livro de Juízes é Sansão. E não poucas vezes, quando nós ouvimos alguma pregação ou alguma mensagem sobre essa personagem, nós ouvimos muito falar a respeito dos erros de Sansão. É ou não é, irmãos? A gente ouve que Sansão era um camarada que não dava muita ideia para a sua consagração de Nazireu, né? Ele não dava muita importância para as coisas de Deus e nem para as coisas sagradas. Ele se contaminava outras pessoas e não se importava muito com isso. E o curioso, irmãos, de toda essa história, de todos esses erros cometidos por Sansão, é que na hora H que Sansão mais precisava, Deus o usava, não é? Ele era um homem que ficava cheio do Espírito Santo, possuído do Espírito Santo, e ele ia lá e fazia o que tinha de ser feito, né? E às vezes a gente fica pensando assim, poxa vida, mas o que leva Deus a usar um homem como Sansão, que menosprezava a palavra de Deus, ou pelo menos as instruções que Deus havia dado? O que leva Deus a usar uma pessoa que, de certa forma, desconsiderava o ministério para o qual ele tinha sido chamado? Eu quero, irmãos, que nesta manhã, ao meditarmos juntos nesta palavra, você e eu pensemos a respeito de nós. Não é? Porque quando nós olhamos para esses personagens da Bíblia, é óbvio que não são os mesmos erros que nós cometemos, mas também coisas que nós fazemos que são desagradáveis a Deus e que nem sempre dizem respeito ao verdadeiro chamado que nós temos, não é? Alguns têm o chamado para um determinado ministério e se esquivam dele, né? Quantas pessoas com vozes lindas e maravilhosas nesta igreja que a gente não ouve cantando, não é? Pessoas que têm o chamado para evangelização, que quando abrem a boca com autoridade, falam da parte de Deus. E muitas vezes nós temos visto nós mesmos, homens, mulheres, servos do Senhor, nos esquivando do chamado, do verdadeiro e real propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E aí, naquela hora que a gente mais precisa, né?
a gente percebe que o Senhor está conosco, está nos usando, está nos ajudando, nos abençoando e principalmente, irmãos, nos livrando das enrascadas que nós mesmos nos metemos. Não é assim? Mas o que será então que leva a Deus a usar pessoas falhas como nós? Vamos ver então, nesta manhã, algumas das razões pelas quais Deus usa pessoas falhas como eu e você. A primeira delas é porque Deus zela pela sua palavra. Amém? Amém. Você está prestando atenção? Amém. Então diga assim: Deus me usa, apesar das falhas, porque Ele zela pela sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, preste bem atenção. Quando nós vamos para o capítulo de número 13, volta aí um pouquinho. O capítulo de número 13 vai nos contar a história de como Sansão nasceu. Voltou aí? Amém. Olha bem, verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era... E o que é estéril, irmãos? Que não pode ter filhos. Verso 3 diz: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Olha que coisa linda, irmãos. A palavra veio da parte de Deus para a mãe de Sansão: você é estéril. Irmãos, quando a gente para pensar nisso, o que tem a ver uma mulher que já sabe que não pode ter filho, está lá no canto dela, trabalhando na boa, sossegada. Então, de repente, o Senhor aparece para ela e diz: olha, você não tem filho, porque você é estéril, mas eu vou te dar um filho. Eu tenho dito isso para a Alessandra, né? A gente sempre conversa a respeito da Raquel, de como o Senhor fez esta obra maravilhosa em nossas vidas. E eu sempre digo, a vida, o poder da vida está nas mãos de Deus. Você pode tentar todos os recursos humanos, que se Deus fechar, irmão, não tem homem que abra. Em contrapartida, contra todos os diagnósticos humanos, se Deus quiser abrir, o neném nasce. É assim ou não é, irmão? E aí me fez lembrar de uma irmã, companheira nossa antiga, lá dos nossos tempos de jovens na igreja, que ela casou-se e estava lá tomando remedinho para não engravidar, e aí de repente aparece grávida, né? E a barriga começa a crescer, e chegou lá na minha casa falando com minha mãe: mas eu estava tomando remédio, e o neném está aí, a barriga crescendo. E aí, irmão, dias depois aparece a reportagem no jornal dizendo dos anticoncepcionais feitos com farinha. E ela estava tomando farinha. E está lá o bebê. Sabe o que é isso, irmãos? Porque contra quaisquer diagnósticos que o homem possa dar, se a mão do Senhor estiver no negócio, a coisa vai acontecer. Se o Senhor tiver dado a sua palavra e a sua promessa de que haverá luz, a luz chegará onde há trevas. Amém. E aqui está a palavra do Senhor. A mulher era estéril. Então o Senhor aparece para ela e diz: você vai dar à luz um filho, e ponto final. Ou seja, tudo que Deus promete que vai fazer, Ele cumpre, porque Ele tem zelo pela sua palavra. Agora observe o verso de número 4. Olha a orientação do Senhor para a mãe de Sansão. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Que maravilha, né, irmão? Imagine agora o coração desta mãe, cheio de orgulho
pela palavra que Deus havia dado a ela. Não era uma criança comum que nasceria do seu ventre. Era uma criança diferenciada. E esta criança diferenciada por causa de um ministério, chamado Ministério Nazireu. E não somente isso, irmãos, a palavra está dizendo que ele foi consagrado ao Senhor desde o ventre. Amém. Não foi desde o nascimento. Porque a orientação de Deus é que esta mulher não se contaminasse com as mesmas contaminações que Sansão também deveria evitar depois de nascido. Ou seja, desde o ventre ele já estava separado e consagrado ao Senhor. Amém. Irmãos, vamos voltar à pergunta do título da nossa mensagem. Por que Deus usa? Ou por que Deus resolve usar pessoas? O que leva Deus a usar pessoas falhas como nós, como Sansão? Antes de qualquer coisa, irmãos, Deus deu uma palavra para nós. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, verso 4. O Senhor nos tirou, o Senhor nos chamou deste mundo. Em 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos fez povo seu, Ele nos fez rebanho seu, Ele nos trouxe para o seu pastoreio, Ele nos trouxe para o seu aprisco, e Ele disse: eu te escolhi, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí e te trouxe para a minha presença. Amém. Se o Senhor nos chamou, irmãos, Ele é fiel para permanecer na sua palavra, nos usando independentemente daquilo que nós já fomos. Amém. Eu sei, irmãos, que nós temos dificuldade, nós temos falhas, nós temos erros. Alguns dos nossos erros são mais vistos pelas pessoas, outros dos nossos erros são mais escondidos pelas pessoas. Mas eu quero te dizer, irmãos, que quando você ainda estava sendo gerado, quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, o Senhor estava ali fazendo a sua palavra ser preservada. O Senhor estava velando pela sua palavra, e não é uma palavra que você talvez tivesse ouvido, nem a sua mãe tivesse ouvido, como a mãe de Sansão ouviu, mas é uma palavra que já ecoava na eternidade aos ouvidos do nosso próprio Senhor, quando Ele dizia que você é meu, você foi chamado por mim para a vida eterna. Amém. Glória a Jesus. Quantos de nós, irmãos, fomos chamados para o Evangelho depois de grandes, ou crianças, ou adolescentes, jovens, adultos? Mas isso não era surpresa nenhuma para o Senhor. O Senhor está dizendo nesta manhã: você é meu. Eu te chamei, eu te escolhi e velarei pela minha palavra. Amém. Talvez você não se sinta em condições de ser usado, mas o Senhor está dizendo: eu te chamei, eu vou te purificar, porque eu quero te usar. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo lugar, irmãos. Então, primeiro, porque Deus vela pela sua palavra. Se Ele diz que vai fazer, Ele faz. Amém? Amém. Segundo lugar, porque o que leva Deus a usar pessoas falhas como nós? É porque Deus quer criar oportunidades para que dívidas sejam pagas. Amém? Amém. Diga assim: Deus usa a mim, apesar das falhas, para criar oportunidades, para que dívidas sejam pagas. Amém. Aí você diz assim: mas dívidas sejam pagas, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para este povo que oprimia a nação de Israel no tempo de Sansão. Que povo era esse? Hã? Eu estou ouvindo só os sussurros. É isso mesmo, isso aí, os filisteus. Os filisteus. Os filhos meus não. Os filisteus. Os filisteus, irmãos, eles
formavam o povo, que foi o povo que mais oprimiu Israel na terra de Canaã no Antigo Testamento. Quando nós encontramos, irmãos, relatos a respeito dos filisteus, a opressão dos filisteus, ela só termina no reinado de Davi. O povo era chato, pegajoso, enjoado, porque eles eram bons de luta, eles eram fortes guerreiros, por isso eles atormentavam o povo de Deus. Agora olha que curioso, irmãos, o povo de Deus estava lá no Egito, ainda nos tempos de Moisés, e o Senhor dá uma palavra para Moisés dizendo assim: olha, vai, tira meu povo da escravidão, que eu vou levá-los a uma terra que mana leite e mel, pois esta terra para onde os levarei, eu havia prometido dar ainda aos seus pais. Então, a história de Moisés, os irmãos já conhecem. Deus, como um forte, libera as pragas sobre o Egito, depois livra o povo, coloca o povo no deserto para perambular durante 40 anos, e finalmente, sob a liderança de Josué, o povo de Deus começa a assumir a bênção da promessa de herdar a terra prometida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero voltar com vocês no livro de Deuteronômio. Vamos lá? Deuteronômio no capítulo 7. Deuteronômio capítulo de número 7. Observe que o livro de Deuteronômio, ainda escrito por Moisés, quando o povo estava no deserto, antes de entrarem na terra prometida, olha a orientação de Deus. Quando, abriu aí Deuteronômio 7? Amém. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus e os amorreus, e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Você está ouvindo aí, irmão? Amém. A instrução de Deus através de Moisés: quando vocês entrarem na terra que manda leite e mel, ao tomarem posse da terra, vocês vão destruindo todas as nações totalmente. Mas Deus deixou um detalhe aqui no livro de Deuteronômio para nós: essas nações que vocês irão destruir são mais numerosas e mais poderosas do que vós. Vamos continuar a leitura. Verso 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim fareis, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens esculturas, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo de todos os
povos que há sobre a terra. A ordem do Senhor era essa. Agora volta lá para o livro de Juízes, mas nós vamos ler agora no capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Glória a Deus. Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso de número 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Certo? Observe então que a palavra de Deus como instrução é: ao entrar, destrua tudo, aniquila as nações, extermina com todo mundo, porque a terra é de vocês. E a Bíblia nos diz a razão pela qual o Senhor fez isso, ou mandou fazer isso, porque a maldade dos cananeus havia chegado ao céu, e o Senhor queria vingança. Então ele escolhe um povo, ele tira um povo da escravidão, um povo que é menos poderoso, em menor número, para dizer assim: vocês serão usados para fazer a minha vingança. Mas quando chegar lá, faz do jeito que eu estou mandando. E aqui nós temos a especificação no verso de número 19 de Juízes 1, dizendo que quando a tribo de Judá chegou na região onde os filisteus habitavam, eles destruíram todos os que estavam no alto das montanhas, mas no vale eles não mexeram. O povo continuou habitando lá no vale. Qual que é o resultado disso? Opressão. Os filisteus então se levantam e se voltam contra os filhos de Deus para oprimi-los, para cobrar deles impostos. E sabe o que acontece, irmão? A tribo de Judá estava em dívida. E quando nós falamos na tribo de Judá, nós estamos falando da representação de todo o povo. O povo de Israel estava em dívida. Estavam sendo oprimidos por causa da desobediência. Mas sabe o que acontece, irmãos, com a tribo de Judá e as demais tribos? Está tudo bem. Está tudo bem. Desde que isso não nos incomode, desde que isso não nos perturbe, está tudo bem. Quantas vezes nós assumimos também essa postura, irmãos? Não, eu não estou fazendo tudo do jeitinho que o Senhor mandou, não. Mas até que está beleza. Eu não estou fazendo tudo exatamente do jeito que Ele mandou fazer, mas eu também não estou em total desobediência assim. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Eu quero lembrar a vocês da palavra que o Senhor deu a este povo em Deuteronômio 7. Vocês são um povo santo, separado por Deus dentre as nações, e apesar de serem em menor número, eu vos chamei para representarem a minha santa presença nesta terra. Amém. Eu quero dizer para vocês, meu irmão, que tudo aquilo que o Senhor nos designou para fazermos é porque Ele deseja que seja feito exatamente do modo que Ele propôs. Mas muitas vezes na nossa acomodação, nós falamos: não, está tudo bem, desde que ninguém nos incomode, desde que os filisteus não nos perturbem, deixa eles quietos lá, a gente fica quieto aqui e está tudo bem. Irmãos, não nos acomodemos, porque o povo ainda estava em dívida. E se nós sabemos a palavra de Deus, se nós conhecemos as instruções do Senhor e não estamos cumprindo, a Bíblia diz que nós estamos em pecado. Nós estamos em dívida. Agora vamos voltar lá na história de Sansão, agora o capítulo 15.
Observe que depois que Sansão nasceu, a sua mãe deu as instruções para ele de como ele deveria viver. Eu não quero aqui salientar os erros de Sansão, porque os irmãos já conhecem todos eles, né? O fato é que Sansão, dentre um dos seus erros, ele resolve que ele quer se casar com uma filisteia. Deu na ideia dele que a filha do filisteu era bonita e que ele se apaixonou por ela e que ele tinha que se casar com ela. Então, seu pai o leva até lá, no capítulo número 14, Sansão faz uma festa maravilhosa e toma essa mulher filisteia como noiva, como prometida. Depois ele volta para a sua terra com seus pais, para a sua casa, e passado algum tempo a Bíblia diz que ele dirige-se aos seus pais e diz assim: olha, eu vou lá nos aposentos da minha esposa para ter com ela. E quando ele chega lá, o pai da moça diz que ele não vai entrar. Olha bem, Sansão diz: olha, eu vim aqui ver minha mulher. E o pai disse: não, você não vai entrar. Por quê? Porque, como você foi embora, a gente achou que você não gostava mais dela. Na festa de casamento, no capítulo 14, os filisteus separam lá 30 rapazes para serem tipo os padrinhos do casamento, sabe? 30 filisteus. E aí o pai da moça disse assim: como você foi embora, a gente achou que você não queria ela mais, a gente pegou a menina e deu para um dos seus padrinhos lá, um dos 30. Ainda chama de amigo, dele como um amigo. Aí Sansão falou assim: não, mas peraí, como assim, né? Falou assim: não, agora, como dita, né? Eu tenho aqui a minha filha mais nova, que é a irmã mais nova da sua esposa. Toma, casa com ela, que ela inclusive é até mais bonita do que a outra. Sansão fala assim: não, pera lá, agora já que vocês fizeram isso comigo, vocês me aguardem e vamos ver o resultado. Subiu, caçou 300 raposas. Pensa nisso, irmão. Vocês já viram algum documentário sobre raposa? A gente não gosta muito de ver isso não, né, irmão Francisco? Nem mais. Essas coisas de raposa, né, Rosa? Nós estamos meio fora. Mas raposa não vive em bando não, igual lobo não. Mas Sansão foi atrás de 300. A Bíblia diz que ele amarrou o rabo de duas em duas. Rabo com rabo. Amarrou uma tocha com fogo no rabo delas e soltou. Irmãos, olha o resultado dessa história de Sansão. Verso 4 do capítulo 15. Saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim, olhe bem, incendiou tanto os molhos. O que é os molhos, irmão? É quando o trigo era colhido. Se você observar bem no verso 1, está escrito: passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, né? Então os molhos eram o trigo que já tinha sido colhido, estava amarrado em fechos, né? E livre da lavoura. Ou seja, Sansão acabou com a colheita antes da colheita chegar no celeiro. Ele diz: olha, incendiou os molhos como o cereal para ceifar. Ou seja, o trabalho da colheita que os filisteus já tinham feito amarrado antes de colocar no celeiro, Sansão destruiu com fogo. O trigo que estava ainda para ser colhido, Sansão destruiu com fogo. Aí, observe bem, onde que o fogo chegou mais? Nas vinhas e nos olivares. Destruiu o trigo, destruiu o vinho e destruiu o azeite. E eu quero que os irmãos prestem atenção, porque a plantação de trigo não era perto das vinhas. Ou seja, a destruição que Sansão provocou foi imensa.
Sabe o que isso aqui significava? Que esses filisteus ficariam sem alimento, e sem bebida e sem provisão durante um ano. Porque somente na colheita do ano seguinte é que eles poderiam tirar comida para si. Aí talvez alguém esteja perguntando assim: poxa, mas Sansão era mau, hein? Só porque pegou a mulher dele, deu para o outro, ainda ofereceu a mais nova e ele não quis, tocou fogo em tudo. Aí os filisteus perguntam assim: quem será que fez isso? Sabe o que é as perguntas que você já sabe a resposta? Quem será que fez isso? Com certeza foi Sansão. Então, olha o verso 9, o que está escrito: os filisteus subiram e acamparam-se contra quem? Contra quem, irmãos? Judá. Olha lá no verso 19 do capítulo 1 que nós lemos. Judá fez o seu acampamento no alto das montanhas, mas deixou os filisteus dos vales. Esses filisteus dos vales agora sobem até as montanhas onde Judá está acampada. Aí o verso 10, perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? Tipo assim, nós nem sabemos o que está acontecendo. Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. O povo de Judá nem sabia o que estava acontecendo, mas quando os filisteus subiram ao acampamento de Judá, eles nem queriam saber se Sansão era da tribo de Dan. Eles foram contra o povo de Deus. Verso 11: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhes disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Irmãos, eu quero dizer para vocês, porque talvez essa leitura, se não tiver muito significado para você, eu quero trazer esse significado agora. Aqui estava um povo em dívida. Judá estava em dívida com Deus e com a ordem de Deus. E o segundo motivo pelo qual Deus usa pessoas falhas como nós é para fazer essas dívidas serem quitadas. Judá era inadimplente. E Sansão foi usado por Deus para incitar Judá. Porque inicialmente Sansão não tem nada a ver com Judá, porque Sansão era da tribo de Dan. E aí? Por que agora os filisteus estão aqui perto de nós? Talvez eles pudessem ouvir a voz do Senhor dizendo assim: para vocês quitarem o débito, juntem-se agora a Sansão e acabe com os filisteus. Que era para vocês terem feito isso antes e não fizeram. Mas eles estavam com medo. E sabe por que com medo, irmãos? Porque o estado em que eles se encontravam naquele momento era um estado de acomodação. Observe o que eles disseram no verso de número 11: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Eles se acomodaram com o domínio. Deus não chamou o povo de Israel para viver subjugado pelas nações. Muito pelo contrário, Deus os chamou para destruí-los completamente e tomar posse da terra que manda leite e mel. Um homem falho, cheio de erros, estava sendo usado agora para despertar neles o calor da vingança. E o que eles fizeram? Preferiram a acomodação. E o que mais fizeram? Amarraram Sansão para entregar. Muitos de nós, irmãos, temos nos comportado assim como Judá. A gente prefere ficar do jeito que está. Porque se a gente mexer demais, nós vamos ter que lutar.
Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não pastor, não me dá tarefa nenhuma na igreja não, porque eu já ouvi dizer que quem mexe com casais na igreja, o inimigo se levanta. Vocês já ouviram isso, gente? Eu não. A irmã Sheila já trabalhou com casais, ela sabe bem. Eu já ouvi dizer que quando a gente começa a evangelizar demais, tem retaliação do inimigo. Então, pastor, não me dá nada para fazer não. Olha a acomodação, irmão. Na manhã de hoje, em qual posição nós estamos? Na posição de Sansão, que queremos lutar e vingar o nosso território, ou na posição de Judá? Eles enviaram 3.000 homens para capturar Sansão, para não ter chance de Sansão escapulir. Sabe para quê? Porque se Sansão escapulisse, talvez Sansão criasse mais problemas. Existem sanções espirituais criando problemas para você, meu irmão? Te obrigando a você orar? Sanções espirituais que se levantam, criando problemas para você, te obrigando a evangelizar? Eu quero dizer para você, não entregue os sanções, porque muitos deles, Deus é quem está mandando, para despertar em você o espírito de batalha, para fazer você pagar a dívida do tempo que você ficou parado. Glória a Deus. Amém? Amém. Terceiro e último lugar. O que leva Deus a usar pessoas falhas como nós? Para mostrar que o poder vem dele e não do homem falho. Amém? Amém. Então diga assim, Deus me usa, apesar das falhas, para mostrar que o poder vem dele, e não de nós. Glória a Deus. Do mesmo capítulo 15 ainda, eu não vou ficar lendo tudo não, irmãos, que agora que eu olhei para o relógio ali, já deu a nossa hora. Eu não vou ficar lendo tudo, mas eu vou relatar. Ainda no capítulo 15, quando eles chegaram com Sansão amarrado, para entregar aos filisteus, a Bíblia diz que, olhe bem, os 3.000 homens amarraram Sansão com 2 cordas novas. A Bíblia diz que Sansão arrebentou essas cordas como se fossem fios de linho passados no fogo. Ele arrebentou, achou uma queixada de um jumento ainda fresca. Um jumento que morreu lá, a carcaça estava deteriorando. Ele pegou lá a queixada desse jumento. E a Bíblia diz que com essa queixada ele matou 1.000 filisteus. Mil filisteus morreram pela mão de um homem. Agora observe bem como que Sansão lida com essa situação. Capítulo 15, que nós estamos ainda, né? Verso 15 e 16, ele diz assim: achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão e tomou, e feriu com ela 1.000 homens. E disse, olha o poeminha que ele escreve, que ele fala, né? Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Enquanto ele passeava pelos cadáveres dos filisteus, ele compunha um poema. Aí você pensa assim, né? Sabor da vitória. Não. Nazireu não podia tocar no cadáver. A Bíblia diz que Sansão passeava no meio deles e cantarolando a sua vitória. Agora observe que nesse poema que Sansão recita, hora nenhuma ele diz que foi Deus. Na sequência, olha, verso 18 agora, sentindo grande sede, ou seja, depois de toda essa batalha, matar 1.000 homens, provavelmente estava com sede e cansado. É a primeira vez que nós encontramos na história de Sansão orando. Mas olha a oração de Sansão no verso 18.
por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Tipo assim, Senhor, o Senhor acabou de me usar e eu concedi a salvação ao teu povo. E agora o Senhor vai me deixar morrer de sede? Olhe bem, irmãos. O poder está em quem? Em Deus. Mas faltava ainda algo no coração de Sansão. Após ser usado pelo Senhor, ele continua quebrando o voto de Nazireu. E depois ele afronta o Senhor, de certa forma, com a sua oração, dizendo assim: Senhor, o Senhor não está vendo que eu acabei de fazer um serviço demorado e eu estou com sede? Mas Deus é gracioso, irmão. Diga amém. Amém. Deus é poderoso. A Bíblia diz que da fenda da rocha saiu água. E Sansão bebeu e recobrou o alento e reviveu. Amém? Amém? A Bíblia diz ainda no verso 20 que ele julgou a Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Porém, a saga de Sansão e de seus erros continua. No capítulo 16, diz que Sansão, depois de estar julgando a Israel, ele volta para a terra dos filisteus, se deita com uma mulher, depois conhece Dalila, e o resto da história os irmãos já sabem. Onde eu quero chegar agora é no texto que nós lemos inicialmente, que foi a oração de Sansão. A história nos conta que depois de ter sido preso, ter a sua cabeça raspada e os seus olhos vazados, Sansão foi colocado para empurrar moinho, que era o papel que os bois faziam antigamente. Estando a trabalhar, os filisteus fizeram grande festa, e a multidão estava reunida para celebrar a festa dentre os filisteus. E então, alguém teve uma grande ideia de pedir que trouxessem Sansão até aquela casa, até aquele templo, até aquele santuário onde a festa estava acontecendo, porque afinal de contas, aquele grande e valente homem estava cego e era motivo de zombaria. Então trouxeram Sansão e ele chegou ao jovem que o levava e disse para colocá-lo próximo das pilastras que sustentavam o templo, para que ele se apoiasse. E o jovem inocentemente o levou até lá. E ali, naquele lugar, Sansão fez a oração mais sincera de toda a sua vida e de todo o seu ministério. Verso 28 do capítulo 16, que nós lemos. Ele disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Um homem forjado por sua força incrível, agora sente-se sozinho e abandonado. Mas eu quero lembrar a vocês, irmãos, que ele era um escolhido do Senhor. Amém. Ele era um ungido do Senhor. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. O Senhor renovou as forças de Sansão. A Bíblia nos diz que ele abraçou aqueles pilares, e empurrou um com a mão esquerda, outro com a mão direita, e derrubou tudo, matando todos os principais, todos os príncipes que estavam ali naquele templo, e matando todos os filisteus que estavam ali naquela festa. E a Bíblia diz que na sua morte ele matou mais homens do que em sua vida. Quero dizer para vocês, com isso, irmãos, que Deus, ele tem prazer de usar aqueles que são falhos aparentes, para mostrar que o poder está nele e não em nós. Amém. Sansão teve a sua última oportunidade. Sansão teve a sua última oração. E eu quero lhe perguntar nesta manhã, se hoje fosse a sua última oração, e você tivesse certeza de que Deus te ouviria, o que você pediria? Você pediria para ganhar na Mega Sena?
pediria para trazer alguém que morreu de volta? Você tem direito a uma oração. É a sua última. Mas você tem certeza que será ouvido. Qual é o seu clamor? Como ungido do Senhor. Como separado do Senhor. Qual é a oração que sairá dos seus lábios nesta hora? O Senhor quer mostrar poder na nossa fraqueza. O Senhor quer nos mostrar que nada somos sem Ele. Sansão, homem, estava falido, cego, motivo de chacota. Mas Sansão, servo do Senhor, eleito do Senhor, separado do Senhor, santificado pelo Senhor, ele ainda estava cheio de poder. Oh, Senhor. Reveste-nos com tua força, Deus. Eu sei, meus irmãos, que muitas são as fraquezas que nos abatem. Muitas são as dificuldades e os desalentos que vêm sobre nós. Mas eu quero te dizer que o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu da sua oração sincera. E Ele deseja mesmo que nós estejamos enfraquecidos e humilhados, para que a força do seu poder apareça em nós. Aleluias! Aleluia, Senhor! Eis aqui o teu povo, oh Deus, eis aqui a tua igreja. Levanta os teus filhos que foram consagrados ao Senhor. Desperta a força dos Sansões aqui neste lugar. Use de misericórdia para conosco mais uma vez, ó Deus, e levanta-nos como uma igreja forte. Levanta os ministérios caídos, ó Deus, restaura. Restaura o vigor, restaura o ânimo, restaura o altar da adoração verdadeira, restaura o altar da oração genuína que alcança o coração do Senhor. Oh Deus, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros e fracassos, nós cremos no teu poder. Nós cremos que é o teu poder que se manifesta, ó Deus. Nós cremos que a tua mão está sobre nós. Não permita, ó Deus, que o nosso acusador desvie a nossa atenção. Nós não nos apegamos àquilo que fizemos errado, ó Deus. Mas nós queremos nos apegar a este momento que o Senhor nos dá a oportunidade de sermos ouvidos mais uma vez. E eu te peço nesta hora, Senhor, nem que seja mais uma vez, reveste o nosso ministério, Senhor, com o teu poder sobrenatural. Quando eu pergunto o que leva o Senhor a usar uma pessoa como eu quero reconhecer que o poder está no Senhor. Santo, santo é o Senhor nosso Deus.
Escuta agora a oração dos teus filhos, ó Deus. Alguns se sentem fracos, outros se sentem cegos, alguns se sentem motivo de chacota. Mas nós estamos aqui com o coração quebrantado diante de Ti, ó Deus. Dizendo ao Senhor, nem que seja só mais uma vez. Usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.